Olá a todos, vamos então nos reunir virtualmente mais uma vez. Provavelmente este é o último encontro deste ano de 2021, né? E justamente por estarmos finalizando o ano, se aproximando do Natal, é um momento de se fazer aquela retrospectiva pessoal do que fizemos, do que deixamos de fazer, do que também nossos novos planos, o que iremos ou pretendemos fazer, enfim. E principalmente lembrar desse momento importante que é celebrado em relação ao nosso Mestre Jesus. E justamente foi escolhido o capítulo 1, que fala: não vim destruir a lei, mas eu quero entrar justamente no item 3, que é o Cristo. E assim inicia: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. E justamente eu gostaria de falar um pouco em relação dessa questão do que é a lei para nós. Porque a lei, ela é muito ligada à disciplina, ao disciplinar-se. E é sobre a disciplina que eu também gostaria de abordar. Primeiro, em termos de conceito, fomos lá no dicionário buscar qual é o conceito de disciplina para nós. Então temos o conceito número 1, conjunto de regras ou ordens que regem o comportamento de uma pessoa ou coletividade. Número 2, obediência, que passou a seguir certa ordem, né? Método ou regra. E a terceira, capacidade de controlar um determinado comportamento de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. Então nós temos uma referência muito forte quando se fala das leis de Deus. Nós estamos falando de leis imutáveis e que na verdade estão relacionadas a regras. Então vamos falar primeiro dessas regras e daquilo que nós temos como disciplina material. A nossa disciplina relacionada ao nosso dia a dia, à nossa vida rotineira. Porque quando se fala em disciplina, normalmente nós temos uma impressão negativa, principalmente nós latinos, que temos uma certa dificuldade, e nós sabemos disso, em cumprir muitas vezes regras, em cumprir horário, em cumprir contrato, em atender certos pré-requisitos para viver em sociedade, em coletividade. A procrastinação, ou seja, eu tenho um determinado compromisso ou eu me determinei a fazer tal coisa e eu deixo para amanhã, para o mês que vem, talvez para o ano que vem. Quando nós analisamos essa questão da nossa disciplina material, rotineira, do planejamento da nossa vida, normalmente o que acontece? Quando nós deixamos de ter minimamente regras, nós acabamos por nos atribular, inclusive uns aos outros. Primeiro a nós mesmos. Vou dar um exemplo muito simples.
a disciplina mínima na alimentação, no sono, no equilíbrio daquilo que se ingere, de substâncias que nós sabemos e reconhecemos como tóxicas e que podem nos fazer mal. Ninguém está dizendo, vamos agora virar, seres de luz. Não, mas nós reconhecemos, a ciência já nos prova dos males que nós acarretamos a nós mesmos pelas escolhas aliás, pelas más escolhas que fazemos para as nossas rotinas. Tanto do excesso, por exemplo, em relação ao trabalho, para aqueles que querem o ócio, e nós temos dentro do próprio Evangelho, que fala do trabalho, que é o caminho desse progresso e é uma lei, existe a lei do trabalho. Então nós estamos falando desde o ócio como do excesso, o excesso para fugir de certas questões pessoais, emocionais, familiares muitas vezes, e que levam até o adoecimento do ser. Nós sabemos que todos esses contextos são contextos que nos levam à enfermidade. Só para lembrar, a natureza em si, ela já tem as suas regras. A natureza obedece ritmos. Nós temos o ritmo dos dias, das noites, nós temos os ritmos, inclusive, dos animais, nós temos toda uma cadeia que se processa de uma forma perfeita. Nós podemos ver isso desde as marés, as estrelas, ao batimento do nosso coração, a nossa respiração. Imagine só se eles resolvessem mudar a sua disciplina e a sua regra e dizer, bom, agora eu só vou repensar e vou atuar amanhã. Tarde demais. Então, todo o ciclo, tudo que foi criado por Deus, obedece ciclos, regras e uma lei universal. E, ainda falando em termos materiais, todas essas questões afetam muito a nossa qualidade de vida. Porque primeiro, são escolhas próprias, mas que também podem afetar os outros. Aí eu estou me referindo à questão da coletividade, da civilidade, porque a partir do momento que eu vou infringir regras de trânsito, de uma fila, de esperar pela minha vez, enfim, dessa tentativa de burlar uns aos outros, nós estamos constantemente nos prejudicando. Isso seria muito importante que a nossa sociedade percebesse que ela está sempre se prejudicando coletivamente quando não respeita cada um realizando o seu da melhor forma e obedecendo minimamente a vida coletiva. Eu quero lembrar para quem assistiu o Nosso Lar ou já leu livros que se referem aos planos espirituais das colônias, normalmente nós temos imagens do quê? Nós temos imagens de ambientes limpos, ajardinados de flores, de edificações lindas, de organização, de tranquilidade, de hierarquia, porque ninguém pode atropelar aquilo que se deve. Não se existe regra individual, existe o coletivo que é assimilado de uma forma tranquila, porque quando cada um percebe que isso é favorável a todos, há uma pacificação no nosso convívio. Então, lembrem que essas cenas nos remetem a ambientes e a cidades organizadas, né? Isso já vem desde a nossa casa.
É claro que eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ser viciados em limpeza e arrumação, hein? Por favor, não é isso. Mas nós percebemos, sim, que inclusive os cuidados conosco, com o nosso ambiente, e isso se estende para a nossa rua, nossa cidade, ele é válido para todas essas leis, não é? Um outro exemplo simples que nós vamos aprendendo ao longo da vida em relação às leis, entre aspas, é quando vamos para a escola. Ou seja, eu posso ter um ambiente em casa ou para quem me educou absolutamente favorável, onde eu faço o que bem entendo, mas quando eu chego na escola, começam as regras. Eu tenho que aprender, de repente, a fazer uma fila, eu tenho que aprender a sentar no meu lugar, eu tenho que aprender a ter minimamente organização com o meu material, enfim, ali se iniciam uma parte do aprendizado também coletivo e que vai levando ao longo da nossa vida, até mais tarde os homens podem dizer, né, o serviço militar e a sua disciplina, alguns dizem, né, que foi a disciplina militar que o fez amadurecer ou entender muitas coisas, que ele fez bem, talvez, não estou dizendo que sejam todos, mas que de repente é um aprendizado importante, muito importante para nós. E nós temos, quando nós temos um mínimo de planejamento em nossas vidas, um mínimo de organização, na verdade nós acabamos sofrendo menos. Não que tenhamos controle sobre tudo, não se trata disso, mas nós conseguimos amealhar uma certa paz em relação ao que precisa ser feito, né? E espiritualmente, como é que isso tudo funciona, já que o Cristo nos traz leis, e a lei principalmente do amor, que é uma lei diretamente relacionada à fraternidade, à dedicação ao próximo, ao perdão, e é disso que ele fala. Porque para tudo isso nós precisamos ter um mínimo de equilíbrio em nós. Se não tivermos esse equilíbrio interno, pessoal, que nós estamos aqui justamente buscando isso, o Evangelho é esse tratado de vida psicológico, emocional e inclusive um tratado para se conviver, nós aprendemos que nós precisamos de todo esse processo para nos tornarmos melhores e ao mesmo tempo entendermos as suas leis, porque essas leis falam disso também. Espiritualmente, o que um espírita pode pensar em termos ou realizar em termos de disciplina? Um exemplo muito simples também, o Evangelho no lar. Para aqueles que deixaram de fazer, não deixem, voltem a fazer. Nós temos como orientação, inclusive está no Evangelho, normalmente no início dos livros está a orientação do Evangelho no lar, que nós precisamos de um dia e um horário sempre que se repita. Ou seja, o plano espiritual também tem essa organização. O plano espiritual, ele trabalha incessantemente, ele não tem esse descanso que nós precisamos, né? O descanso do sono e tudo mais, mas é tudo muito organizado. Então nós temos que minimamente nos capacitar para isso e criar essas rotinas que vão ser muito interessantes. Por quê? Porque eu estou organizando energeticamente tudo isso dentro de cada lar, de cada casa, e ao mesmo tempo conectando sempre naquele horário com o plano espiritual. Tanto para aqueles que nos auxiliam, como para os outros que precisam nos ouvir, porque nesse momento nós estamos praticando uma caridade também com outros irmãos.
que vem nos ouvir, que vem ouvir as palavras do Evangelho, de uma boa oração, de um momento de reflexão. E muitos deles vêm atribulados, como nós, exatamente na mesma condição, que precisam desse momento, dessa parada, para ouvir uma boa palavra. Então nós temos, dentro de todas essas questões, entramos também nas questões dos médiums, daqueles nossos colegas que trabalham com a mediunidade, sabedores que são da necessidade da disciplina para poder realizar trabalhos mediúnicos, seja eles quais forem, desde um passe, né? Então, assim que nós pudermos voltar aos trabalhos presenciais, quer dizer, nós temos que estar muito bem preparados e equilibrados. Isso só é possível a partir do momento em que se cumpre determinadas tarefas para que aquele momento seja possível. Nós sabemos disso, temos que nos relembrar disso, e é claro que, além de tudo, passamos por momentos bastante delicados nos últimos praticamente 2 anos, que foram muito desafiadores, talvez ainda sejam, ainda continuem a ser desafiadores, mas nós temos aprendido muito com isso. Então, para aqueles que sabem que têm a mediunidade ou sabem que têm que realizar um trabalho, essa missão e esse compromisso é ainda maior. Mas só que tem o seguinte, ele não tem nada de um tratado impositivo, ele é simplesmente um caminho muito sutil que o Mestre nos deu para sermos felizes, para nos realizarmos frente aos nossos irmãos e primeiro a nós mesmos, porque na verdade somos os que mais precisamos sempre. Agora resta saber, estamos dispostos a esses termos que o Mestre vem nos colocar? Ele sempre nos pergunta, né? Quando ele cura um cego, uma das curas, entre aspas, né, que ele faz, ele pergunta se aquela pessoa realmente quer voltar a ver. Porque ele sabe no íntimo que talvez aquela pessoa queira continuar daquele jeito, na dependência, na mendicância, e não agir por si. Porque nós, quando estamos com os olhos abertos, como nós temos hoje um evangelho para abrir os nossos olhos, nós temos ensinamentos, nós temos coleções inteiras de Chico Xavier, que são impossíveis de se ler numa vida inteira, porque só dele são mais de 400 livros. Então, nós temos vamos dizer, um acervo gigante que pode nos auxiliar e nos fazer abrir os olhos. Agora, resta saber, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a fazer essa caminhada? Essa é uma boa época para se pensar. Eu vejo que a nossa professora, né, que nós ganhamos aí, uma professora bastante rígida, chamada pandemia, é como se ela estivesse ainda na sala de aula e nos olhando fazer as provas ainda, ela está lá de olho em nós. Então, eu acredito que nós estamos saindo bem, porque chegamos até aqui. É um aprendizado bastante duro, mas que exigiu também de todos nós disciplina. Lembrando aquele momento do início de Chico Xavier com Emmanuel, quando Emmanuel pergunta, lá no início, quando era bem jovem, que Emmanuel pergunta se ele quer servir nesse trabalho, né? Essa missão que lhe seria dada. E o Chico, obviamente, muito solícito, aceita de bom grado, feliz. E Emmanuel coloca, você tem 3 condições para que isso aconteça e para continuar no seu legado. Ele pergunta, mas
Quais são essas condições? São disciplina, disciplina e disciplina. Então, eram as três condições que foram, na verdade, as três condições que foram impostas, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, foram opções de Chico que ele assumiu, abraçou e foi até o fim. Até o fim não, porque ele continua conosco, né? Ele continua nos ajudando, sem dúvida. Inclusive, basta mentalizá-lo, porque Chico e sua legião está sempre conosco, sempre, principalmente com o Brasil, né? Ele conhece bem a nossa realidade, a nossa cultura, né? Então, eu vejo que ele está sempre numa fraternidade gigante conosco, disposto a ajudar. Mas depende da nossa boa vontade, da nossa efetiva coragem e disposição de fazer melhor. Por isso, caros amigos, amigas, vamos nos planejar bem para o próximo ano, que nós possamos realizar principalmente algo de melhor dentro de nós. Quando eu me determino a pequenas coisas, a pequenos passos que podem me fazer caminhar, é para lá que nós temos que ir, com certeza. E eu gostaria até só de colocar aqui duas frases, uma justamente do Chico em relação a essa disciplina, as leis, aquilo que nós precisamos nos conscientizar. Ele escreveu: a disciplina não é uma cela trancada, é a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Compreendo o quanto a disciplina é constrangedora, mas se com ela os médiuns lutam tanto, sem ela, pelo menos, quanto a mim, não conseguiria caminhar. Vocês imaginam, se o Chico, ele então havia entendido as orientações de Emmanuel, dessa necessidade imperiosa da disciplina. E Joana de Ângeles complementa: a felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe. Ou seja, nós estamos falando também aqui da superação. Superar más tendências. Ninguém está dizendo vamos ficar e ser perfeitos da noite para o dia, não. Mas nós temos condições de nos superar, sim. Seja em que decisão, em que assunto da nossa vida definirmos como algo a superar, a melhorar, a atingir. Então, se nós temos uma meta, já começamos daí, de uma meta, embasados no bem, sempre. Na dúvida, é só vir para o Evangelho, segundo o Espiritismo, para uma boa palavra, para uma orientação, que nós vamos receber todo esse caminho a seguir e a trilhar. Mas nós temos que dar os passos, e esses são por nossa conta, pelo nosso esforço, pela nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e essa liberdade que nos foi concedida. Em contrapartida, os méritos, os louros e essa luz que se faz brilhar, ela virá de dentro de nós. Isso tudo faz parte, não como algo de orgulho ou soberba, mas de emanação de amor, desse amor que ele nos trata aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, a si mesmo, como a si mesmo. E aí está toda a lei e os profetas. Parece que nos basta, mas nós precisamos de todo o resto. Então, que nós caminhemos, que tenham todos um excelente final de 2021, um excelentíssimo 2022, que nós possamos
confraternizar no Natal de uma forma segura, mas acima de tudo, confraternizar através do coração, através de perdão, através do reconhecimento e talvez da reconquista daquilo que deixamos para trás lá desde 2019, e agora entendemos que nos faz falta, que tem muito valor e que é importante que esteja conosco. Então, eu desejo a todos tudo de bom e que nós possamos nos encontrar em breve, que nós possamos estar bem e, acima de tudo, iluminados pelo amor do Mestre e o amor de Jesus, de Deus. Tenham todos um excelente Natal e até breve. Muito obrigada.